Jesus ilumine o nosso pensamento, as nossas palavras, que Ele ilumine a nossa compreensão. Como a Luciana falou, que esse assunto tão importante nos dias de hoje, no mundo todo, não só no nosso meio, que Ele possa tocar nossos pensamentos, nosso raciocínio, mas acima de tudo que Ele toque os nossos corações. Que a gente saia daqui hoje um pouquinho melhor do que a gente chegou, que a gente deseja do fundo de coração a todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. Quando nós fomos criados, todos somos criaturas divinas. Fomos criados por Deus, a sua imagem e semelhança, simples, perfectíveis, ignorantes, para irmos em busca então do conhecimento. A doutrina espírita, esse consolador prometido a que Jesus já havia se referido, que iria nos enviar em tempo, já nos apresenta em o Livro dos Espíritos, na questão 132, que todos nós fomos criados com um objetivo em comum. Poderíamos dizer que se fôssemos nos olhar uns aos outros, poderíamos reconhecer de uma forma geral que todos nós temos então o compromisso de nos melhorarmos nessa vida, então de deixarmos essa existência melhores do que aqui chegamos e também de cumprirmos com a nossa parte na obra da criação, porque somos considerados co-criadores divinos. Ainda, cada um de nós, se nós formos pensar de uma forma específica, qual o meu papel aqui na Terra? Qual o meu objetivo aqui, pensando que genericamente é evoluir e colaborar com Deus, mas qual a minha missão aqui na Terra? Qual a minha tarefa? Os nossos benfeitores nos orientam em que, se nós nos avaliarmos diariamente, bem como avaliarmos os tipos de provas, os tipos de desafios que nos alcançam, nós poderemos entender, ter uma noção daquilo em que nós estamos sendo convidados a nos melhorarmos nessa existência. A doutrina espírita, maravilhosa, é uma base para nos sustentar para esses entendimentos, para esses melhoramentos. E Teresa de Brito, na obra Vereda Familiar, obrigada, Vaninho, a Teresa de Brito já fala para a gente que nós precisamos viver coerentes com aquilo que nós acreditamos. Jesus havia nos dito que nós não podemos ser mornos, que seja o nosso dizer sim, sim, não, não. Então, ao nos identificarmos cristãos, precisamos seguir as orientações do Cristo, afinal, precisamos ser coerentes. Ao nos identificarmos espíritas, precisamos então sermos coerentes com os princípios que essa doutrina espírita nos apresenta. Nos apresenta, portanto, um Deus, a existência de Deus, um Deus que é justo, que é bom, soberanamente justo e bom. Nos apresenta a possibilidade da comunicação com os espíritos, da pluralidade das existências, da pluralidade dos mundos habitados. Ainda nos apresenta, então, o mundo espiritual, nos dizendo que nós somos espíritos imortais e não corpos, que nós somos espíritos e não matéria. Então, que precisamos viver coerentes a essa condição, investirmos em nós. E investir em nós, então, após esse esclarecimento, precisa envolver
todo investimento a um espírito imortal. Nesse progresso da nossa existência, muitos acometimentos nos alcançam. E se nós nos perdermos dessa identificação de que estamos aqui de passagem, que somos espíritos, que somos imortais, que estamos aqui não a primeira e nem a última vez, que aquilo que nós estamos trabalhando hoje nessa existência, nós trazemos de outrora e levaremos ainda questões para o futuro, se nós nos esquecermos dessas questões, realmente a nossa existência seria muito mais complicada, porque teria um indicativo de que nós poderíamos dar limite a essa existência a cada vez que nós entendêssemos que a nossa vida estava difícil. E se não faz sentido, já que se não soubéssemos da continuidade da existência, as situações de desafio realmente não fariam sentido. Por que alguns sofrem enquanto outros estão nas festas, na alegria? Por que alguns estão passando por flagelos e outro na bonança? Realmente, isso não faz sentido. A doutrina espírita vem nos esclarecer qual é a base para que nós tenhamos o sentido existencial. Ainda, se focarmos na nossa vida material, a decisão seria, portanto, a interrupção da existência a cada desafio. E será que essa é a melhor pedida? Esse é o mês, né, chamado Setembro Amarelo, onde em todo o país estão lançadas várias campanhas aí em defesa da vida, né, para orientar as pessoas quanto aos gravíssimos perigos do suicídio, né? Ele que está presente em todos os países, em todas as classes sociais, né? E a doutrina espírita, como esse farol que veio guiar as nossas vidas, veio nos ajudar a entender o que Jesus falou, veio nos abrir a chave, né, a porta, para a gente entender muita coisa que Jesus intencionalmente tinha deixado com um véu por cima, na forma de parábolas, para que futuramente os seres humanos pudessem compreender. Então a literatura espírita ela é muito rica nessa questão do suicídio. Desde a época da codificação, em O Livro dos Espíritos, existem várias questões relacionadas com o suicídio, em O Evangelho segundo o Espiritismo também, e na obra O Céu e o Inferno tem vários relatos, tem um capítulo inteiro de comunicações dadas por espíritos suicidas que vem nos dizer como que está a vida dele lá, baseado naquilo que aconteceu aqui na Terra, em especial esse ato aí tão triste, né, que merece toda a nossa compaixão, toda a nossa misericórdia para com quem cometeu e para com seus familiares, que é o ato do suicídio, né? Então a doutrina espírita ela é muito rica nesse sentido. E a Federação Espírita Brasileira, como não podia deixar de ser, ela engajou nessa campanha e já anos atrás ela lançou uma campanha que eles publicaram esse livreto, agora ela está atualizada, existe na forma de PDF, depois a Ariana passa para vocês como conseguir, é gratuito. E o nome da campanha é Respeitemos a Vida, Suicídio não. Aí embaixo eles escrevem assim: você continuará a viver depois da morte. Suicídio é ilusão, procure ajuda. Então nós agora vamos tentar entender um pouquinho esse enfoque da codificação espírita e das obras correlacionadas, né, além da codificação, das obras complementares da doutrina espírita. Fica a indicação, como não poderia deixar de ser, da leitura da obra clássica Memórias de um Suicida, ditada pelo espírito Camilo Cândido Botelho, através da psicografia
e da mediunidade abençoada de Ivone do Amaral Pereira. E esse livro é considerado um marco, né? Quem não leu, fica a sugestão. Um livro riquíssimo, não só para aprender questões sobre suicídio, mas para aprender como que é a vida no mundo espiritual. Como que funcionam as colônias, como que a gente vive lá baseado naquilo que a gente foi aqui. Então esse livreto aqui, que eu recomendo para vocês lerem também, ele começa com um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Allan Kardec escreveu um subtítulo intitulado Suicídio e a Loucura. E nesse subtítulo, que está lá nos itens 14, 15, 16 e 17 do capítulo 5, ele tem uma parte lá que ele diz assim: a calma e a resignação auridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Olha que maravilha, né? A calma, olha o que o Espiritismo traz para a gente. O Espiritismo bem estudado, bem compreendido, bem refletido, o que ele traz? Calma e resignação na maneira que a gente encara, que a gente vive aqui na Terra. E também o Espiritismo nos ajuda a viver aqui na Terra baseado sobre o ponto de vista da vida futura. Porque, como a Ariana disse, nós não somos daqui, nós estamos aqui de passagem. Nós somos de lá do mundo espiritual, nós somos espíritos que temporariamente revestimos um corpo material. Estamos aqui para cumprir a nossa tarefa, que cada um de nós tem uma tarefa e todas são grandiosas. Estamos aqui com o objetivo de cumprir essa tarefa, se melhorar, em direção à perfeição, contribuir com a nossa cota na obra da criação. E para isso a gente precisa se sujeitar, sofrer as vicissitudes, as dificuldades da vida corporal, como está relatado na questão 132 do Livro dos Espíritos. Então, nós estamos aqui de passagem, com o objetivo de se melhorar. Essa vida ela é curta, ela passa muito rápido. Toda dor, todo sofrimento é temporário. Maria, mãe de Jesus, quando as pessoas iam se consolar com ela, iam procurar ajuda, ela sempre falava uma passagem de seu filho amado para consolar, para que aquela pessoa se sentisse melhor, acolhida, e a pessoa saia de lá rejuvenescida, né, reanimada pelas palavras amorosas da Mãe Santíssima, e ao final ela sempre dizia para a pessoa: meu filho, tudo na vida passa, e essa sua dor também vai passar. Então tudo passa na vida. Então o Espiritismo vem nos ensinar a que a gente fique com o coração calmo, tranquilo, que todas as dores elas passam, nenhuma é eterna. Eterno é só o amor, eterno é só o bem. Então todas as dores, nós somos eternos. Nós somos espíritos eternos. E ele vem nos ensinar também a viver aqui na Terra com essa perspectiva da vida futura. O capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo, tem um item lá intitulado A Vida Futura. E o outro chamado O Ponto de Vista, em que Kardec nos convida a viver pensando que objetivando o futuro. E aí as dores, por mais acerbas, mais intensas que elas pareçam, elas são diminuídas. Porque a gente sabe que vai passar. No futuro, um futuro melhor nos aguarda. Desde que a gente busque ser uma pessoa boa, se esforçar para viver no bem, viver as nossas dores sem desânimo, confiando em Deus, buscando na oração, no trabalho no bem, no estudo, a força necessária para a gente seguir o nosso caminho. Então o Espiritismo nos traz essa calma, essa serenidade, essa visão da vida futura que faz com que as dores sejam diminuídas. E, consequentemente, isso aí é o melhor preservativo contra o suicídio, também contra a loucura. Por quê? Porque o espírita sabe que por maior que seja a dor, ela vai passar, então não tem sentido de matar o corpo. Por quê? Porque todas as dores, elas são da alma, elas são do espírito. E se eu mato o corpo, eu não curo as dores do espírito. Mesmo que tenha as dores do corpo. Mesmo que existam as dores do corpo. Processos de doença, né, em que muitas vezes a pessoa se desespera por estar passando por uma condição física geradora de muita dor, dor física. Ainda assim, a cessação da vida do corpo não faz com que a cessação que está no perispírito daquele espírito imortal se cesse.
porque a cessação da vida do corpo, de uma forma abrupta, mantém os vínculos desse espírito com o corpo físico. E nesse sentido, a dor do corpo continua mesmo com a cessação da vida do corpo. É válido lembrar também que a doutrina espírita traz para a gente muito consolo pelo conhecimento e muita responsabilidade. E lembrar, frente a essa fala da Maria, de que tudo passa, que o pai nunca abandona os seus filhos. E se nós formos pensar que Deus é o Criador de tudo e que Deus está em tudo, Deus está em nós. Então nós nunca estamos sozinhos. Mesmo que estejamos isolados, nós nunca estamos sozinhos, porque Deus está em nós. Então esse é mais um consolo que a doutrina espírita nos apresenta, nos relembra, como um apoio para quando nós formos alcançados pelos desafios da vida. E ainda num convite a uma intimidade com esse Deus que está em nós. Os nossos comportamentos é que muitas vezes nos afastam da lei divina, mas nunca de Deus, porque Deus está em nós. E a cada vez em que nós nos afastamos da lei divina, uma forma de nos lembrar que nós estamos nos afastando dessa lei divina, nós somos alcançados pelas dores, pelos sofrimentos. Mas, lembrando que esse pai não abandona o filho, é necessário sempre que utilizemos dessa recomendação de avaliar o que há de bem nessa apresentação desse desafio que nos está sendo apresentado com vistas a essa vida futura. Não naquela ideia de que eu preciso viver o futuro. Não é isso. Nós temos que viver bem o presente da existência para que tenhamos uma vida espiritual, então, a vida livre do corpo, no futuro, digna dos investimentos que aqui fizemos. Então a gente para pensar e refletir o que levaria uma pessoa a buscar o suicídio, né? Já que nós somos espíritos, né? O que levaria uma pessoa a matar o corpo físico ou pensar em matar o corpo físico na tentativa de se ver livre daquela dor que tem lhe incomodado muito? Então, lembrando, primeiro, uma desilusão afetiva, amorosa. Quantos suicídios em jovens, até pessoas mais velhas, que se suicidaram porque foram abandonados pelo companheiro ou a companheira, ou por uma questão de ciúme. Quantos? A história de morreu por amor, se matou por amor. Lembrando que não é o amor verdadeiro, porque o amor verdadeiro, ele celebra a vida e não a morte. Então, quando a gente vai, fulano morreu por amor, ou se matou de tanto amor, não é verdadeiro. Porque o amor, ele nos convida a vida. É uma ilusão. Não é um amor verdadeiro. Chama de paixão, apego, atração, mas não é amor. Né? O amor, ele celebra sempre a vida e não a morte. Segunda causa, uma perda financeira. Aquela pessoa que tinha uma condição social grande, né? Boa, do ponto de vista financeiro, perde e aí por vergonha de enfrentar a sociedade, se mata, deixando a família, né? Não pensa, a criatura fica cega. Quando ela começa os benfeitores nos ensinam isso, quando ela começa a pensar no suicídio, ela fica como cega, ela só vê aquilo, ela acha que o suicídio é a única alternativa. Não, se eu perdi tudo, eu vou me matar. Mas como? Deixar a família, deixar os filhos, a esposa ou o marido? Não, ela só vê o suicídio como única alternativa. Então, segunda causa, uma perda financeira. Terceira, desencarnação de um ente querido. A pessoa se suicida com a ideia muito equivocada de que lá, ela retornando para o mundo espiritual, ela vai encontrar o ente amado que partiu antes dela. Exatamente o oposto. Os benfeitores vêm nos ensinar que é aí que não encontra, porque Deus não pode recompensar
um ato de rebeldia contra a sua vontade, de insubmissão à vontade de Deus. Não cai uma folha da árvore sem que Deus permita. Então, jamais ocorre uma desencarnação de alguém sem que Deus permita. Então, aquele que se mata pensando que lá ele vai encontrar o ente querido, isso não é verdadeiro, é exatamente o oposto que acontece. Quarto, a vergonha de ter feito algo errado, por exemplo, um crime. Aquela pessoa que cometeu um equívoco e ela se vê, está para ser descoberta, e a vergonha, o que a minha família vai achar, o que a sociedade vai achar, o que os amigos vão achar, ela se mata. Então a vergonha, de novo, aquela ideia materialista. Vocês percebem que aquele que defende as ideias, isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, também no item suicídio e loucura do capítulo 5 do Evangelho, que eles dizem assim, vocês percebem que as ideias materialistas nos convidam ao suicídio? Por quê? Porque o que a ideia material, o que o materialismo nos ensina? Que depois da morte existe o quê? O nada, não tem mais nada. Nós só temos essa existência, a gente tem que aproveitar, tem que gozar tudo que a gente puder nessa existência, porque morreu, acabou tudo. Então, o que ele inocula na mente das pessoas? Bom, se eu estou sofrendo, eu não vejo um fim desse meu sofrimento, está muito difícil, e já que depois que eu morrer tudo vai acabar, então é melhor eu morrer antes. Eles chamam isso de, Kardec chama isso de a covardia moral. Então o materialismo, dentre outras coisas gravíssimas que causam conosco, causa essa tendência ao suicídio. Porque já que no final quando eu morrer vai acabar tudo, eu quero morrer logo porque eu estou sofrendo demais. Eu estou com vergonha daquele crime, daquele ato ignóbil que eu cometi. Outra causa muito comum também, a perda de sentido da vida, por exemplo, as depressões graves. Né? Viktor Frankl escreveu aquele livro maravilhoso também, Em Busca de Sentido, né? Ele que criou a logoterapia, que valoriza o sentido, que tem muito a ver com o espiritismo, que valoriza o quê? A busca do sentido da vida. Então tudo que a gente precisa é ter sentido na vida, e o sentido é estar encarnado, é muito bom estar encarnado, como diz Divaldo, né? Eu amo a encarnação. Ele se acorda de manhã, ele se apalpa, estou encarnado ainda. Muito obrigado, meu Deus, por essa encarnação. Então, todos nós temos um objetivo nessa vida. Então, é a perda do sentido da vida, o chamado vazio existencial, muito, muito, muito comum nos dias de hoje no mundo todo, em especial nos países mais desenvolvidos. Olha só, né? Onde mais tem suicídio são nos países mais desenvolvidos. E veja, né? Se a gente for falar em falta de sentido para a vida, lembra que a gente falou lá no começo que a gente tem que ser coerente com aquilo que a gente diz seguir? Então, como cristãos, como espíritas? Se a gente sabe que o objetivo da vida é progredir e colaborar com Deus na obra da criação, gente, não vai faltar objetivo. Para a existência toda, nós estaríamos ocupados, não é isso? Então veja o egoísmo na centralização dos nossos desejos, que acaba por omitir o que é o desejo divino para a nossa evolução, e aí eu me digo sem sentido para a vida. Então, se eu fosse coerente com aquilo que eu acredito, eu já entenderia que não haveria espaço para a falta de sentido, para a falta de objetivo, tendo em vista que se a minha parcela estivesse cumprida, o que é difícil, né? A gente falar que numa encarnação a gente conseguiu cumprir todos os itens da encarnação, nossa, hein? Será? Ainda assim, se a gente conseguisse isso, e aqueles que estão ao meu lado, não é para colaborar com Deus na obra da criação? Então, é para olhar para nós e para olhar para aqueles que estão conosco. Nesse momento é interessante a nossa autoanálise, em busca das nossas virtudes, dos nossos vícios. E aí os nossos benfeitores espirituais nos orientam que muitos dos nossos vícios, muitas das nossas más tendências, têm a raiz lá no orgulho e no egoísmo. Então vejamos, o orgulho de não nos submetermos à vontade de Deus. Quando a gente decide por colocar limite
há algo, por exemplo, a nossa existência pelo suicídio, a existência do outro pelo homicídio, o que eu estou dizendo? Deus, olha, não está do jeito que eu quero, então espera aí que eu tomo controle. Olha o meu orgulho e o meu egoísmo, dizendo para Deus o que deve ser feito. Nessa insubordinação que o Mauro comentou. Deus nos apresenta alguns desafios como convites amorosos para o nosso melhoramento. Afinal, é para isso que nós estamos aqui, para progredir. Então, nos são feitos convites amorosos por meio dos desafios. E nós, no nosso orgulho, nessa questão de que precisamos estar sempre no controle, tentamos tomar o lugar de Deus, dando delimitação àquilo que só o Pai deve fazer. Pensando em outras causas, né? Continuando a questão das causas, o que levaria uma pessoa a se suicidar? Doenças graves, irreversíveis, sem possibilidades de cura, com muitos sofrimentos físicos, existenciais. Alguns, infelizmente, optam pelo suicídio. Por exemplo, estou com câncer terminal, tenho dor e busco o suicídio. Lembrar que existem alguns países, o Brasil, graças a Deus, não é autorizado, mas existe o suicídio assistido, por exemplo, na Suíça, famoso, né? Pacientes adultos e com doenças terminais podem, com uma série de um protocolo, assinando uma série de documentos, eles podem optar pelo suicídio assistido, o chamado suicídio sem dor. Tem um filme muito bonito que fala sobre isso, né? O que eu era antes de você, como eu era antes de você. E que fala de um moço jovem com uma doença grave e ele vai lá na Suíça cometer o suicídio assistido. Então, essa é uma das causas também. Outras causas, ciúme excessivo do companheiro ou da companheira, nós já falamos, obsessões graves, né? Intensas, repetidas. Então, aqui entra o capítulo da suicídio e obsessão. Então, o que são as obsessões? São as influências espirituais inferiores nas nossas vidas. Em a questão 459 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec interroga os benfeitores espirituais. Os espíritos influem em nossas vidas? E os benfeitores respondem, muito mais do que imagineis, a ponto que frequentemente são eles que vos comandam. Então, as obsessões, elas existem, elas estão presentes, e quando a pessoa começa a acalentar ideias de suicídio, ela capta ela se vincula a mentes perniciosas através do pensamento equivocado, aos seus desafetos do passado, que vão chegar perto dela e vão estimulá-la nessa ideia do suicídio. Então, dentro do suicídio, tem muito a ver com obsessão. Então, no início era uma ideia pequena, aí as entidades vão colocando na cabeça dela, essa vida não vale nada mesmo, você tem mais é que se matar mesmo, ninguém liga para você, você se matando, você vai gerar remorso naquele seu marido que te abandonou, você vai gerar o remorso no seu pai que não fez o que você queria, na sua mãe que não atendeu aos seus caprichos, ninguém liga para você, é melhor você se matar mesmo. Então a pessoa, como eu já falei antes, ela vai ficando cega, né? Ela só entende, não, o melhor é se matar mesmo. Tem um relato belíssimo em um livro do Manuel Filomeno de Miranda, intitulado Loucura e Obsessão, e o capítulo O Trágico Desfecho, que fala de uma história ali, de uma moça que deixou uma carta para os pais, dizendo que ela ia se suicidar e se suicidou. E também na obra de Manuel Filomeno de Miranda, tem um outro, Chico Xavier, Vozes do Grande Além, Suicídio e Obsessão. Uma jovem que, por caprichos amorosos, né, por não ter um relacionamento que não deu certo, ela era uma jovem caprichosa, que foi contrariada em seus impulsos afetivos, ela começou
acalentar a ideia do suicídio. Imagina uma jovem com saúde, com boa, pelo que a gente entende, boas condições financeiras, só que ela mesma disse que ela era uma jovem caprichosa. E aí ela começou a acalentar ideias de suicídio por um relacionamento que não tinha dado certo. E no que ela começou a acalentar essas ideias, ela foi atraindo essas entidades. E ela fala que fortaleci ligações deploráveis com desafetos do meu passado. Aí as entidades foram chegando, foram se aproximando e foram intuindo na sua mente que a única solução que tinha era o suicídio. Não, e olha que bacana, né? Olha, com os desafetos do meu passado que falavam mais alto no presente. Então veja, olha essa interferência. Se já era um desafeto ali no passado, naquele momento com essa monoideia, afinal, ela só pensava naquilo, ela era uma presa fácil, porque ela própria estava colaborando à vinculação desses inimigos no passado, que no presente, como diz ela, falavam mais alto. E ela fala que ela era uma obsediada e que ela sofria perseguição de adversários, residentes na sombra, mas perseguição que eu mesma sustentei com a minha preguiça e ociosidade mental. Então olha o que ela, uma jovem que tinha tudo provavelmente, todos os seus caprichos eram sempre atendidos. Quando teve o primeiro capricho não atendido, então ela esqueceu palavras dela, né? Ela esqueceu, ela desprezou todos os favores que a providência divina tinha dado para ela na sua vida jovem. Ela esqueceu que ela tinha saúde física, que ela tinha família, que ela tinha inteligência, capacidade de trabalhar, estudo, né? Que ela tinha existência. Que ela tinha existência, tinha um corpo físico abençoado para que ela pudesse cumprir. E aí, a sua tarefa aqui na Terra. E nesse momento, ela se fechou, ociosidade mental, né? Não buscava oração, não buscava estudo, leitura edificante, não buscava isso aqui que a gente está fazendo hoje. Saímos de casa num sábado bonito, podíamos estar só passeando, mas hoje a gente resolveu dedicar uma horinha para a gente ouvir falar de Deus, de Jesus, de amor, de alegria, de esperança, dessa doutrina abençoada. Então ela foi, a sua ociosidade mental, a sua preguiça mental, a sua falta de fé, como diz também os benfeitores espirituais, a sua saciedade. O que é saciedade? Aquela pessoa que já tem tudo. A vida está sem sentido, eu já tenho tudo, só que eu quero esse namorado, mas aí não deu certo, o relacionamento... Já é de outro, né, o namorado que ela quer. Oi? Já era de outro. Já era de outro, então não deu certo, vou acabar com a vida. Percebe essa sensação de saciedade, de falta de sentido, de desgosto da vida. E é interessante que na carta dela, hoje a gente está com o limite do tempo, mas aí fica o convite, né, para que todos busquemos, pode até ser por esse material que está disponível na internet, depois eu passo o título certinho para vocês, que tem todos os recortes, e esse específico que o Mauro está falando, Suicídio e Obsessão, pelo Espírito Hilda, ele está no livro Vozes do Grande Além, que é o capítulo 39. Então vocês viram, né, a gente tá contando só uns pedacinhos para não dar spoiler, tá na moda falar assim, né? Então, para vocês irem ali, e lerem o livro para se encantarem e a gente poder ter mais cabedal para o nosso dia a dia mesmo, de entender que a tristeza, por exemplo, é algo que pode nos acometer, é um sentimento que pode nos alcançar, mas ela não precisa ficar. Nós precisamos acolher esse sentimento, conversar com ele, entender o motivo que ele está nos alcançando e devolvê-lo para que ele não seja deletério. Da mesma maneira, esses sentimentos, se ela fosse alguém que seguisse as orientações de Santo Agostinho, que nos apresenta o autoconhecimento como forma de progredirmos e resistirmos aos arrastamentos do mal, né, praticando então o autoconhecimento. E aí o que Agostinho de Hipona fala pra gente? Faça
olha, experimenta fazer o que eu fazia aí na Terra. A gente adora uma receita, né? Ele dá uma receita pra gente. Olha, avalia a tua consciência diariamente. Por que será que ele fala diariamente? Eu fiquei pensando, por que diariamente? Diariamente, porque eu consigo atuar de forma mais efetiva sobre aquilo que eu posso ter me equivocado. Eu não dei tempo para aquilo criar raiz. E, por exemplo, um mau pensamento desse, se eu não dou atenção para ele, ele pode virar uma monoideia e, por exemplo, levar ao cabo da própria vida. Então vejam quantas orientações a doutrina espírita nos traz como base para nós nos vencermos a nós mesmos, para nós vencermos os nossos desafios. Lembrando que o amor cobre a multidão de pecados. E ainda nessa mensagem que o Mauro acaba de fazer menção, olha que interessante, fala que ela refletia no suicídio com a expectação de quem encaminhava para uma porta libertadora, tentando inutilmente fugir de mim mesma. Então, olha, gente, fugir de nós mesmos. Olha o nível do tormento ao ponto de eu não me querer, eu não me aceitar, eu não me aguentar. E aí a gente poderia dizer, se encaminhava para uma porta larga, porque nessa decisão aqui, aonde ela tomou cabo, né, deu cabo da própria vida, ela foi pela porta que ela entendeu ser a saída mais prática, porque deu fim à vida do corpo, mas ela continuou com ela mesma, porque ela é um espírito imortal. Nós somos um espírito imortal. Então é necessário que a gente se aproprie dessas análises sobre nós mesmos. A gente fala tanto, é preciso fazer o autoexame da mama, da pele. É preciso que a gente se conheça. Ai, olha, apareceu um carocinho aqui, apareceu uma manchinha ali. Gente, a gente ouve falar disso o tempo inteiro e é pra gente continuar fazendo isso. E olha, corpo, nós estamos falando do corpo. Por que que a gente não tem o mesmo cuidado na atenção com o espírito? Nós somos espíritos. Eu preciso cuidar do corpo, porque se não fosse essa maquinaria carnal, eu não poderia passar por essa existência. Obrigada, Senhor, pelo meu corpo, eu vou cuidar dele. Contudo, eu sou um espírito imortal. Então eu preciso analisar também o que surge em mim, o que aparece para a minha percepção como espírito imortal. Então, se nós nos avaliamos diariamente, seguindo a orientação de Santo Agostinho, nesse processo de autoconhecimento, quando acontece um pensamento distinto, aquilo vai me chamar a atenção. Eu estou desanimada e eu sou uma pessoa alegre, animada, motivada. Aquilo vai me chamar a atenção. Gente, mas eu acordei tão desanimada hoje, o que será? Eu vou prestar atenção naquilo. Por que que eu vou prestar atenção? Porque eu presto atenção todo dia. Eu olho para mim como espírito imortal. Então, se hoje eu estou pensando, ai, mas essa vida, esse trabalho, essa família, mas coitada de mim, não sei como que eu aguento. Gente, mas eu nunca tenho esse tipo de pensamento. Por que que hoje eu estou tendo esse tipo de pensamento? Pode ser que a gente não tenha resposta naquele momento. Por que eu estou tendo? Para que eu estou tendo? Mas olha uma diquinha. Independente do motivo, é um convite para nós nos religarmos com Deus, com os nossos benfeitores por meio da oração. Por que que esse pensamento veio? Eu não estou conseguindo saber, mas não é meu. Isso aqui não é meu não, porque eu sou animada, eu sou motivada, a minha família tem muito desafio, mas obrigada pela família, porque é na família que a gente consegue se burilar e tal. E aí, por meio da oração, chega no final do dia, no meio, a gente já
tá animada de novo. Então veja que diferente essa perspectiva. E mais uma história. Então essa que eu falei do suicídio e obsessão, só confirmando, ela está no livro Vozes do Grande Além, pelo Espírito Hilda, através da psicografia de Chico Xavier. E Manuel Filomeno de Miranda traz também em seu livro Loucura e Obsessão o relato de uma jovem que ele intitulou O Trágico Desfecho. E eu gostaria de ler para vocês, exemplifica bem isso que a gente falou hoje aqui. E a jovem diz assim, é uma carta que ela deixou para os pais dela dizendo que ela ia se suicidar. Vocês me deram a vida corporal e sacrificaram-se por toda a existência, a fim de que sua filha fosse honrada e feliz. Nunca mediram esforços em favor da minha ventura, primeiro, para depois a sua. Facultaram-me o título universitário e o excelente trabalho a que me tenho entregue com responsabilidade e consciência de dever. Devo-lhes tudo e amo-os com total empenho da alma. Todavia sofro muito, experimentando ignota, estranha sensação que me macera revelar-lhes. Sou frágil nessa área que é a do amor. Apesar de jamais ele me haver faltado nos seus sentimentos, meus pais, a mim dirigidos, a adolescência e a idade da razão levaram-me a buscá-lo em expressão diferente. Há pouco, quando o encontrei, o amor que ela chama de amor, passei a viver no mesmo momento um céu e um inferno, que agora alcança o seu estado máximo. O homem a quem amo e que me diz amar é, infelizmente, para mim, casado e pai generoso. O nosso é um amor impossível na terra, exceto se nos dispusermos a fruí-lo no mar das lágrimas dos outros, que não lhe merecem a deserção do lar. Fui forjada nos metais da dignidade que o seu carinho de paz modelou no meu caráter. Não é necessário me nudenciar mais nada. Não podendo viver com ele, nem me sendo possível prosseguir sem ele, retiro-me de cena, preferindo sofrer e fazer os seus corações amantíssimos chorarem uma filha digna, a permanecer, para desespero de muitos, inclusive de vocês que pranteariam uma filha alucinada. Perdoem-me, anjos da minha vida. Não pensem que eu ajo egoisticamente, esquecida do amor de vocês. Pelo contrário, atuo em homenagem ao seu amor e por amor também. Não avalio em profundidade a tragédia do suicídio. Tenho-o na mente há algum tempo. Olha o que a Ariana falou. E não posso adiar mais, ou optarei pelo suicídio moral, que culminará certamente mais tarde nessa forma infeliz. Ele, o homem amado, ficará tão surpreso com o meu gesto tresvariado, quanto vocês estarão ao ler essa carta. Mais uma vez, abençoem-me e intercedam a mãe de Jesus, que tanto sofreu pela filha que os ama, porém não suporta mais viver. Tem um comentário do Filomeno de Miranda, que eu vou encerrar com ele daqui a pouco, mas só comentando um pouco, né, o que essa jovem, algumas pontuações, alguns equívocos que ela tinha. Vocês viram, né? Era muito amada pelos pais, teve estudo, fez faculdade, tinha um trabalho digno, que ela cumpria muito bem, provavelmente muito inteligente, muito consciente e responsável de seu trabalho. Então todos estamos expostos, não só em família desajustada. Então olha que interessante. Pais que amavam, deram amor, não tinha nenhuma queixa dos pais, né? Pôde estudar, pôde trabalhar, ter uma profissão digna, era honesta. Porém, nessa área do amor, ela dizia que ela era frágil. Aí encontrou, né? Tinha muito amor em casa, mas encontrou o que ela chamava de amor. Só que lembrar que o amor verdadeiro não gera morte, gera vida. O amor verdadeiro é a celebração da vida. Então ela chamava o amor da minha vida. E o senhor, casado, dizia que amava, né? Mas amor verdadeiro não gera morte, gera vida. E ela, que não queria a dissolução do casamento, optou pela solução trágica do suicídio, uma solução muito pior. E o Filomeno de Miranda vai comentar aqui agora que poderia guardar o quê? O tempo. O tempo é a bênção nas nossas vidas. Você imagina uma jovem
Daqui a pouco podia se desiludir desse moço, encontrar uma outra pessoa, que ela pudesse viver bem, ser feliz. Esse mesmo tempo que a gente reclama dele, O tempo que a gente reclama é o tempo que dá para cicatrizar as feridas. O tempo a tudo cicatriza. Por isso que Maria falava, né? Meu filho, tudo passa na vida. Então, nessa ansiedade de querer resolver, se eu não tenho o amor da minha vida, eu vou me matar. Percebe que podia ter dado tempo. Busca a oração, busca os passes, o pote, né? Passe, oração, trabalho no bem, estudo do Evangelho. Olha só, né? Busque na oração, trabalho no bem, na caridade. Desvia essa energia que ela chamava de amorosa, desvia para o bem, para a caridade. Vai ajudar alguém mais necessitado que ela. E aí essas energias drenadas para crianças abandonadas, por exemplo, famílias desajustadas, né? Doentes do corpo, doentes da alma, quanta caridade ela podia fazer. E aí esse amor, que talvez não fosse amor, fosse só paixão, apego, né? E esse amor ia se diluir. E aí lá na frente, talvez no trabalho da caridade, ia encontrar uma pessoa boa, uma pessoa solteira, que pudesse corresponder ao seu afeto. Podia constituir família, e o outro continuar com a sua, ou não. Né? Talvez o casamento dele não ia dar certo mesmo. O tempo para eles também fosse para ele, mas resolve lá primeiro, talvez um dia ficará com essa pessoa, mas nunca a solução trágica do suicídio. Então é interessante a gente pensar que todos estamos expostos. Vejam esse exemplo. Seria um modelo de família que papai, mamãe, filhinha, que filhinha ama papai e papai ama filhinha, né? Papai e mamãe amam filhinhas. Então percebam, isso é necessário a gente estar atento para mantermos a nossa vigilância. Mais uma vez, nesse processo da nossa análise. Então, a oração, né? As crianças em casa adoram essas siglas para ajudar a lembrar as coisas, né? Quando a gente apresentou a caridade conforme entendia Jesus para eles, com o BIP, né? A benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas, eles adoram, né? No Evangelho do Lar em casa, e o BIP, né, pai? O BIP, né, mãe? Aqui, ó, outra forma de nós nos orientarmos de forma rápida, como manual de instruções de sobrevivência num momento de desafio. Olha, o pote, né? O passe, a oração, o trabalho no bem e o Evangelho, esse manual de instruções. Então vejamos que tem solução. A solução, que é a solução verdadeira, porque ela atende à demanda que é a do espírito imortal, com vistas ao futuro. É o investimento no presente com vistas ao futuro. E aí a gente vai deixar o tempo atuar, mas o tempo que cura as feridas, o tempo que tudo passa, não o tempo desse mito, né, do Cronos, que tem aquela ideia, talvez daí, quem sabe, a gente tenha trazido esse medo aí do tempo como um monstro, né, mitológico que come, que corre atrás para comer o seu próprio filho. Então dizer, correr do tempo, correr contra o tempo. Não, a gente tem que deixar, nesse caso, o tempo agir. Por quê? Porque a gente acredita na bondade e na justiça divinas, nessa ideia que o Mauro apresentou ao início, que isso é o que vai trazer para a gente a nossa tranquilidade íntima, a tranquilidade da resignação. Nós aceitamos porque entendemos porque sabemos que temos à dianteira da nossa vida um Pai que é maravilhoso, que é soberanamente justo e bom. Então, meus amigos, para encerrar, né, o Manuel fala ali que o tempo equaciona sempre todos os problemas,
não raro, melhor do que a precipitação. Então, que a gente guarde a calma, a serenidade, lembrando lá do livro Paulo Estevão, quando Abigail aparece em sonho para Paulo, sua noiva desencarnada, né? E ele estava num momento difícil ali, ele não sabia, as pessoas não estavam entendendo ele, né? E ele perguntou para ela: o que eu faço? Aí ela disse para ele: ama, trabalha, confia e espera. Então espera, ama, continua trabalhando, confia em Deus, tenha fé, tenha esperança. Né? Espera que o tempo cicatriza as feridas. Né? E para encerrar, eu gostaria de fazer um pedido a todos, que todas as vezes que vocês pensassem no suicídio, que vocês falassem ou estudassem algo sobre suicídio, que lembrassem de fazer uma prece para os suicidas. Esse é um pedido do próprio espírito Camilo Cândido Botelho, que escreveu o livro Memórias de um Suicida, na introdução. Ele diz lá: meus amigos, irmãos, homens aí da terra, todas as vezes que vocês pensarem, ou falarem, ou estudarem algo sobre suicídio, façam uma oração para nós, os suicidas, que estamos aqui no plano espiritual e precisamos muito das vossas orações. E eu vou dar um exemplo pessoal meu. Quando eu fazia faculdade, lá em Botucatu, interior de São Paulo, tinha um centro lá muito parecido com a CEPAL. E eles tinham também uma atividade fora da cidade, né, na periferia, no Jardim Brasil, muito parecida com o NAF. Então, quando eu cheguei aqui, eu falei: eu estou em casa, porque o centro é igual ao de lá e o NAF é igual ao trabalho que eu participava lá. Você vê como a espiritualidade atua na vida da gente. E essa casa que eu gostava muito, eu ia toda semana assistir a palestra. Ao final das palestras, cada dia era um que ia fazer oração de encerramento, como aqui, né? E eles pediam, né? Ao final, fazia oração por todos ali, né? E uma característica da casa, eles sempre pediam pelos suicidas. Uma coisa que me chamou a atenção, eu tinha 20 e poucos anos na época. E eu falei: nossa, que interessante, né? Eles vão fazer oração de encerramento, eles pedem pelos encarnados, pelos desencarnados, pela família, por todo... E eles lembravam sempre de fazer uma oração pelos suicidas. E aí, um tempo depois, num trabalho no grupo mediúnico lá da própria Casa Espírita, veio a comunicação de um espírito suicida. Veio agradecer as orações. Ele falou assim: vocês não têm ideia do benefício que vocês fazem para nós, os suicidas, aqui no mundo espiritual, com as vossas orações. Então, por favor, continue. Eu, em nome de meus companheiros todos, a gente queria agradecer pelas vossas preces, que trazem muito acalento para os nossos corações. Então, que a gente possa ver essa questão do suicídio, nunca julgando, gente, tá? Nunca julguem uma família, porque o jovem se suicidou, o que essa família... Não, a gente não sabe o que se passa, né? Às vezes aquele jovem já veio com essa tendência suicida de outras encarnações, o que é muito comum, né? E nessa encarnação, apesar de todo o amor, toda orientação, todo o carinho da família, ele infelizmente optou por esse caminho triste. Então, que a gente nunca julgue, que a gente nunca pense mal da família, que a gente lembre de fazer oração. E para essas famílias que têm criaturas que já se suicidaram, que eles lembrem sempre que o amor cobre a multidão dos pecados e que seu ente querido que está lá no mundo espiritual, ele continua vivo. Claro, ele está reparando as suas faltas lá, mas que com oração, com amor, logo ele vai poder voltar, né? Então que essa família agasalhe no seu coração a certeza da continuidade da vida, que o ente querido continua vivo, que as orações ajudam muito ele e que logo essa família vai poder estar junto de novo, quiçá novamente num corpo físico, junto desse ente amado que tomou essa triste decisão, para que possam todos juntos ajudar esse irmão, esse filho querido, para que ele possa iniciar o seu caminho de redenção. Então, que o amor cobre a multidão dos pecados, que os nossos queridos irmãos que estão lá no mundo espiritual, suicidas, que eles lembrem da misericórdia de Jesus, que eles vão ter novas oportunidades aqui na carne, e que a vida continua. Quem de nós nunca errou? Jesus falou: aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Então, que eles possam se sentir acolhidos e receber as nossas orações das melhores vibrações de misericórdia, de amor, para que eles possam seguir em frente o seu caminho e a vida continue. E através de atos amorosos, como dizia Pedro, eles vão poder apagar
os seus delitos, os seus equívocos, assim como nós. Que essa é uma lei da vida para todos nós, que o amor cobre a multidão dos pecados. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe a todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados.